senhores, Paniqueira está no ar diretamente dos estúdios em Reforma Ministerial da Panflix. Você já sabe, né? O Mandrião mandou 6 ministros de uma vez ontem. Daqui a pouquinho a Kalina vai falar sobre isso, vai dar os detalhes para vocês. E hoje teremos também a chapa de Marinho. Aê! Ainda engraçado isso, a chapa Ainda Dá Tempo Brasil do MBL. Será o candidato que vai enfrentar o Mandrião e o Bar. Eu tô achando engraçado o seguinte, só que há um mês só que toda frase que sai da boca do Emílio tem 3 palavras, um substantivo, um verbo e a chapa do Marinho. Então, troca a qual que é a chapa? Não, nós não podemos tudo perder. No seu tempo. Deixa eu te falar. Tudo no seu tempo. O Brasil tá perdendo muito tempo. Cara, a gente não pode perder mais tempo. Então vamos já preparar o negócio. Os bastidores empolvorosos. André Marinho, MBL. Contribua. Então é o seguinte, deixa eu saber agora do professor Olavo de Carvalho. Eu vou, Ernesto Araújo pulou do cavalo. Eu gostaria de saber a sua opinião, meu querido professor. Alô, pessoal, tudo certo? Tô bravo cacete, porra. Eu não fico bravo com isso. Agora tiraram o Ernesto por quê? Porque ele é gordinho, parece um urso e ele era contra o ursal, porra. É por isso que tiraram isso. Agora o Bolsonaro sim é um globalista, porra, perto do comunista. Eu avisei isso desde o início, desde 95 eu falo isso. Agora é o seguinte, Emílio Surita, o governo Bolsonaro parece o time do Santos. Numa temporada, joga todo mundo. Na próxima sai todo mundo, porra. É igualzinho o time do Santos. Agora, como o Bolsonaro tá cada vez mais comunista, ele pode colocar esse cara aí no ministério, ó. Põe aí na tela. Se não tiver na tela também, aí é fora, né, porra? Uma desorganização. Não, eu vou aqui, aí, ó. Põe esse porra aí, ó. Põe esse porra aí no Ministério da Defesa, porque é um bom goleiro e já fez desobediência civil, pelo menos o sujeito. Além de pegar bolas, também tem bolas, porra. Põe essa porra, porque esse governo inteiro não tem bolas, tá certo? Muito bem. Agora vamos falar com ele, com o Bolsonaro, o gordão, para que explique pra gente como está sendo essa troca nos ministérios, meu querido Bolsonaro Gordão. Olha só, peraí, esse negócio não tem história de troca não, viu, Emílio? Daqui só sai. E no caso, os ministros aí, tá ok? Você não reforma a sua casa de vez em quando? Você não faz uma reforma? Então, eu tô na reforma também, mas ministerial, é a nova fase. Eu tô mais centrado, eu tô mais centrão. A gente vai adaptando. Já que a gente não consegue dar uma queda aí no número da Covid, vamos com queda de ministro, que é mais fácil, ó. Brincadeira sadia aí, tá ok? A Calinão aqui, ó. Calinão! É isso aí, tamo junto aí. Valeu. Ele é muito sapeca. Ele é muito sapeca, esse Bolsonaro. Ele brinca demais. Muito brincalhão. Brincadeira sadia com o Calinão. É a minha melhor versão. Muito bem. Hoje nós vamos falar essa confusão em Brasília. Jorge Cajuru. Grande Cajuru. Faz muito tempo. Eu sou jornalista. Muito tempo que eu não falo com o Cajuru. Tá aí o Jorge Cajuru, agora senador. E tem um abaixo-assinado do Coppola. Isso é verdade. Está na mão do Cajuru, que pede o impeachment do Deus da calvície. Do Alexandre de Moraes. Pergunta pro Datena. É maravilhoso. E então o Cajuru vai falar, nosso colega, grande jornalista, apresentador, sempre foi um cara muito legal, que sempre falou o que quis. Sim. Então o papo com ele sempre rende. Hoje é dia de cortes também no Pânico. Ele fala, né? Eu sou boca louca. Pergunta pro Datena. Eu sou jornalista. Mas agora é senador. Não pode falar muita coisa. Pergunta pro Datena. Muito bem. Então nós vamos falar com o Cajuru. E hoje teremos também o Paulinho Figueiredo. Paulinho Tramontina. Paulinho vai falar sobre a reforma ministerial, as tretas nos Estados Unidos. E é isso aí. Programa vai ser bom. Programa bom. Cajuru rende os cortes. Sim. É isso aí. Cajuru bravo. Vamos aos nossos convidados? Vamos. A plateia maravilhosa. Então a nossa plateia aqui está. Josias Lopezini. E a chapa? O Brasil ainda dá. Ele acha que tá todo mundo esperando. Ah lá. Ele acha que o Brasil tá esperando. Eu acho que tem a maioria esperando, sim. Mas calma, tudo no seu tempo. Josias, tudo bem? Como é que o Josias? Fala, pessoal, beleza? Nossa. Com vocês, viu? Satisfação. Tá falando aí de um sítio, de casa, como é que é isso? Já reclamou. Cara, trabalhando de casa, eu trabalho com desenvolvimento de software, né? Eu sou desenvolvedor de software, então eu trabalho de casa desde o começo da pandemia.
Tô aqui, só em casa mesmo. Sorte sua. O Glenn vai te contratar. Mas Boa sorte aí. Quem continua tendo emprego aí tem que agradecer todo dia. Hora que acordar, agradecer. Se tiver o pãozinho na mesa, agradecer o pãozinho na mesa. Quem tem emprego e quem tá com saúde todo dia falar. Muito obrigado. Sim. Não é? Muito bom. Não é? A gente não agradece. Não agradece. Só de abrir os olhos a gente tem que agradecer de estar com saúde, ter o pãozinho ali para comer e estar com trabalho. Tem que agradecer muito nesse momento difícil que a gente está passando. Mas nós vamos passar por isso que a humanidade sempre dá um jeito. Vamos falar com mais. Exatamente. Eu tenho já os números de vacina e tem uma boa notícia hoje. Excelente notícia. Mas posso falar agora? Boa notícia agora. Fala agora. O CAGED, que mede os empregos formais criados na economia, melhor fevereiro em 30 anos. Em 30 anos, o país criou 401 mil vagas de empregos formais. A expectativa era 280 mil, então veio muito acima. O que a gente aprende com isso? Que o Brasil estava indo muito bem, pelo menos antes dessa paralisação, que ainda a gente não tem os efeitos. Então, uma excelente notícia. O Brasil é um país que surpreende. Surpreende. Quando ninguém... você fala... vai lá. Lembra de 94? A gente quase não foi pra Copa. O Romário fez 2 gols no Uruguai e ganhou uma Copa. Foi uma Copa, não foi da mais. Mas o Romário chamou a resposta. Agora, também já falei com o Data Roberto, já temos o que você quiser aqui do mapa dos isso é que eu não consigo entender. Por exemplo, a vacina... Por exemplo, vamos pegar um estado aqui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Estou aqui com o Rio de Janeiro aberto na tela. O Rio de Janeiro... Chegou a vacina no Rio de Janeiro. Quanto o Rio de Janeiro vacinou das vacinas que já estão no Rio de Janeiro? 43%. E São Paulo, por exemplo, 99,95%. O Calcinha tá vacinando. Agora ele não sei se é autodominador ou foi uma folha, chamou de João Vacinador. Não, pera lá. Eu vou te vacinar. Não, pode ser qualquer coisa. Vou vacinar. São Paulo vacinou 99% das vacinas que tinha aqui. Isso. O Rio de Janeiro só a metade. Por quê? Isso pode ser por problemas de logística, né? Não tá chegando, porque chega num lugar do estado. Então, mas a vacina tá no Rio. E por que não vacinou? Porque às vezes não tá na cidade que precisa ser vacinada. Às vezes não tem médico, às vezes o sistema de saúde é uma porcaria. Às vezes tem desvio. Por exemplo, dê uns números aí pra gente. Todos os estados. Paraná, 65% das doses recebidas já foram utilizadas. É pouco. Sabe que a gente não... Olha, quem tá indo bem, Sergipe, 73. Não, tinha que ser tudo, pô. Não, tudo é só São Paulo. Mato Grosso do Sul, 80. São os maiores. 72 Bahia, 70 Ceará, 81 Distrito Federal. Fora São Paulo, que tá com 99, o segundo maior é o mas essas vacinas estão esperando? Estão paradas? Sabe o que acontece também, Emílio? Resistência da população em se vacinar. Ainda tem muita gente falando. Gente que não dá vacina. Imagina que a resistência... Vocês devem ter visto. Tem muita gente que fala, eu não vou vacinar. E o Miguel da vacina? O Roberto mandou uma mensagem aqui. O Roberto falou, a dúvida que fica é a seguinte... É comunicação? Será que deram a vacina e não atualizaram? Porque isso é atualizado pelo consórcio dos veículos de imprensa. Esse dado vem do bem-estar do G1, mas é do consórcio. É da Globo esse número. Agora, o Roberto está falando. Já temos que pensar dá uma pensadinha. O Roberto falou, pode ser que o Ministério falou que entregou e não entregou. E pode ser que o sistema de vacinação do Estado seja falho. Fora os caras são as hipóteses que ficam no ar. Se alguém quiser nos marcar, nos ajudar no Twitter, só usar a única certeza que nós temos dessa pandemia é uma só. Qual? É a improvisação e a corrupção. Isso sim. Aí é uma coisa que a gente vê diariamente. Exatamente. Improvisação e corrupção. E os zebalos. Improvisação e corrupção. Muito. O nego, o que tem os zebalos? Agora, deixa eu falar uma coisa. Tem um negócio que é um absurdo que a Karina podia... Não sei se você viu, deve ter visto, obviamente, esse vídeo dos caras dando migué da vacina, né? Direto, né? Vacina de ventre. Canalice. A gente já trouxe alguns casos aqui no estado de São Paulo. 14 casos estão sendo investigados. A maioria aqui na cidade de São Paulo. Mas isso deve acontecer à torta à direita. Se a pessoa não fiscalizar, tem que ter o fiscal da vacina hoje. Se a pessoa não
fiscalizar se está aplicando de fato, existe isso. Existem desvios, existem pessoas que vendem ou que aplicam nas próprias famílias. Eu nunca vi isso. Você nunca viu? Você tá brincando? Não. Eu vi os vídeos. Mas você acha que o cara inventou? Mas o vídeo também não dá pra acreditar muito. Então, mas aí é o que está sendo investigado, né, Emílio? Aí vamos ver até onde vai chegar essa Mas você já viu alguém vender vacina? Eu nunca vi. Então, a questão é essa. Se estão desviando, o cara tem algum uso dessa vacina. Óbvio. A estocagem dessa vacina é complicadíssima, né? Não sei quantos graus. Então precisa ter um mercado paralelo disso. E aí, onde está esse mercado? Tem gente que fala que é na Deep Web, eu não sei. Agora, tem mercado disso. Frigorífico quer falar, ó, vem aqui. Não, o mercado desvio. Você desvia a vacina. De desvio. O desvio da vacina, tudo bem. Uma parte pequena pode ser que queira só prejudicar. Eu quero sacanear. Mas a maioria está fazendo isso por dinheiro. E aí, o Zuckerman me ensinou na série Ozark, ele falou que um político nunca desperdiça uma boa crise. Lógico. É isso. Jamais. Foi o que o Zuckerman me falou. Te expliquei. Muito bem, vamos às informações da Kalina? Vamos. Porque, afinal, ontem foi um dia bastante movimentado lá na capital federal. A gente começou o programa falando da possível saída do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Durante o programa, a gente deu esse breaking news, que ele, de fato, pediu a demissão. E aí, ao longo do dia, a gente foi surpreendido com outras mudanças em vários ministérios. Por exemplo, a gente estava preparando o nosso jornal, falando muito ainda sobre Ernesto Araújo, quando a gente recebeu uma nota de despedida oficial do então ministro general Fernando Azevedo e Silva, do comando do Ministério da Defesa. Pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu entrevistei alguns cientistas políticos, eles tinham algumas especulações, mas de fato o dia de ontem, segunda-feira, foi movimentada e foi uma reforma ministerial inusitada feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Vou citar aqui quais foram as mudanças e depois repercutir um pouquinho o contexto de cada uma de uma forma bem breve. Como eu disse... Muito breve. Muito breve, Emílio, porque é chato, né? Muito chato. Ministério da Defesa saiu, Fernando Azevedo e Silva, entrou o general Walter Souza Braga Neto, que estava na Casa Civil, né? O Centrão finalmente foi agora aí representado na Secretaria de Governo, que passou a ser ocupado pela deputada federal Flávia Arruda, que é apoiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso poderá facilitar a articulação entre o Congresso e o governo federal. Ministério das Relações Exteriores saiu, como a gente já via, estava insustentável no cargo, o ex-ministro Ernesto Araújo, e assumiu o embaixador Carlos Alberto Franco França. A Advocacia Geral da União sai José Levi de Mello do Amaral Júnior e entra André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça. O que aconteceu? Levi entregou uma carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro porque houve ali um desgaste entre a relação dos dois. Lembrando aquele episódio em que o presidente pediu para que o Supremo negasse aquele decreto de restrições no estado do Rio Grande do Sul, na Bahia e também no Distrito Federal? Sim. Então, José Levi não assinou o documento, que desagradou o presidente Jair Bolsonaro e, por sua vez, José Levi achou essa atitude do Bolsonaro também impensada e por isso pediu demissão. Ministério da Justiça e Segurança Pública, como eu acabei de dizer, saiu André Mendonça e entrou Anderson Gustavo Torres, que é um delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança do Distrito Federal. Na Casa Civil da Presidência da República, como eu disse, saiu Walter Braga Neto, que foi para a Defesa, e assumiu o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo. Também hoje saiu no Diário Oficial da União, quem assume o secretário executivo do Ministério da Saúde, que é o segundo nome mais importante da pasta do Ministério da Saúde, é Rodrigo Otávio da Cruz. Ele é engenheiro, então ele segue aquela linha agora do presidente Jair Bolsonaro de transformar a pasta da saúde em uma pasta mais técnica. Então esse engenheiro entra agora para poder facilitar mais a questão da logística aí da entrega das vacinas. Só que muita coisa ainda vai rolar no dia de hoje, porque com essa saída no Ministério da Defesa, os comandantes das Forças Armadas devem colocar os cargos à disposição de Braga Neto, com a demissão de Fernando Azevedo. Então, ao longo do dia, a gente vai acompanhar toda essa situação. Ainda tem muita movimentação por vir ali na capital federal. O que mais? Agora, uma boa notícia. A saúde
né, o Ministério da Saúde liberou mais leitos de UTIs para estados e municípios. Essa portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. São mais leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 e também tem mais 50 leitos pediátricos. Com isso, será disponibilizado aos estados e municípios, em parcelas mensais, um valor total de mais de 44 milhões de reais. Estão sendo disponibilizados leitos de UTI, mas que fique claro que desde que assumiu a pasta, Queiroga já disse que ele quer investir nas vacinas, porque só assim para prevenir as pessoas de pegarem a Covid-19. A UTI é pensada depois para o tratamento, enfim. E por isso, ele já pediu a Pfizer, ele teve uma reunião ontem com a Marta Dias, que é presidente da Pfizer Brasil, para acelerar o processo de chegada dessas doses aqui para o Brasil. Prevê a entrega de 100 milhões de doses, sendo que 13 milhões e meio no segundo trimestre deste ano. Então, ela já disse que isso vai começar a ser feito agora em abril de uma forma escalonada, semanalmente. Lembrando que a vacina da Pfizer, Emílio, muito boa. Ontem foi constatada que a primeira dose, tanto ela e a Moderna, qualquer vacina tem é boa. 80% de eficácia. Qualquer vacina é boa. Qualquer vacina. Pode tomar vacina. O cara falou, você viu o que está acontecendo na Inglaterra? Por exemplo, na Inglaterra, os caras estavam dando Pfizer. Aí certo. Deu aquele rolo com a Pfizer. A segunda dose vai ser a AstraZeneca. Vão misturar as vacinas no Reino Unido. Fazer um combo. Tem isso? Lógico que tem isso. É um blend. De vacina. O cara vai dar primeira fase Pfizer. Segunda AstraZeneca. Terceira. Outra notícia boa que eu trago pra vocês. Vocês estão muito troca de ministros. Notícias boas. Presta atenção. Gibraltar. O quê? Gibraltar. Faz parte da Dinamarca. Gibraltar. Não, Gibraltar faz parte do Reino Unido. É na Espanha. Gibraltar é com a Groenlândia, Pedro. Não, Gibraltar é lá no sul da Espanha. Ali é pequenininho. Peraí, Mendigato. É pequenininho. Pera lá, bicho. O Mendigato aí falando da informação deixa o cara. Você tá pegando muito no pé do Marinho. O Marinho só precisa trazer a chapa. Né? A gente só quer a chapa dele. Ó, Gibraltar, ó que notícia boa. Atenção. Gibraltar é pequeno, mas pertence ao Reino Unido. Ele tá no sul da Espanha, tá lá embaixo. Certo? Aí o que acontece? Lá já 70% da população tomou a vacina, que é aquela vacinação do Reino Unido. Em Gibraltar agora, a partir de ontem, ninguém mais precisa usar máscara. Então eles estão meio que fazendo um experimento com Gibraltar, porque já tem uma população grande vacinada. Eu acho que teve na já estão fazendo. Então quer dizer, a coisa funciona. Só que aqui a gente tá tendo muito caso. Tá muito zoado. Então a gente tem que dar uma segurada na bagaça. A Austrália liberou geral também. Isso. Teve um evento em Barcelona, não sei se você viu, Emílio. Nova York começa a vacinar acima de 30 anos hoje. Olha que maravilha. Posso fazer um break? O que você quiser. Eu vou fazer um break agora. Na Espanha, só para complementar o que você falou, 5 mil pessoas foram para um show, né? Para testar se para testar máscaras e vão passar por um teste de Covid, não fizeram distanciamento, estão fazendo experimento. Tem foto impressionante. 5 mil pessoas, Barcelona. E o Han tá normalzão. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu não sei, acho que essas máscaras a gente usa meio errado, né? A máscara? É, máscara suja. Põe na cara, abre muito ela. Já vi várias, cada um falando máscara no queixo. Aí usa umas máscarazinhas que você sente o ar saindo, nossa, né? Mão. Depois de 2 dias ela perde efeito. E agora temos aqui ele, o Albeta, que vai fazer uma primeira pergunta aqui pro nosso querido Paulinho Figueiredo. Cadê o diretamente da Flórida. Cadê o Paulo? Olha ele aí, ó. E aí, Paulo, beleza? E aí? Paulo, você tweetou que teve uma senadora que acha que a China tem que ser tratada igual a um país normal. Aí eu te pergunto, qual é a tratativa que a gente tem que... Como a China deve ser tratada e a dificuldade disso, porque a China tem o seu poderio, né, militar e vários outros tipos de influência, né? Qual o problema dessa frase? Bom, vamos começar pelo princípio, né? Quem diz que todos os países têm que ser tratados da mesma forma pelas nações do mundo? Isso não é verdade, isso não é um pressuposto que não existe em nenhum lugar, tá? Eu vou dizer aqui, a Europa, por exemplo, está tratando o Brasil de forma diferente porque diz que o Brasil está desmatando a Amazônia, ou seja lá o que quer que seja, se for verdade ou se não é verdade, não quero entrar nisso agora. Mas a Europa, os países da Europa, vários países da Europa,
tratam o Brasil de forma diferente porque acham que o Brasil está desmatando a Amazônia. Então, não tem pé nem cabeça essa história de que um país tem que tratar todos os outros de forma equânime e igual. Um país trata os outros de acordo com os seus interesses. Aí eu digo para você, a China é um país como qualquer outro? Eu falo assim, não. A China é um país comandado por uma ditadura comunista que declara abertamente que quer ser a potência hegemônica do mundo. A China é um país que, nas suas relações internacionais, não preza pela transparência. No caso do coronavírus, por exemplo, a China mentiu para o mundo inteiro a respeito do vírus e poderia ter controlado essa pandemia e não controlou logo no início, porque mentiu inúmeras vezes, inclusive em conluio com a Organização Mundial da Saúde. A China é um país que utiliza suas empresas privadas para espionarem os outros países, como fez com a Huawei, como fez com a ZTE, como faz com frequência, porque o governo o Partido Comunista interfere diretamente, sem nenhum devido processo legal, dentre as suas empresas. Está aí a intervenção que estão sofrendo as grandes empresas de tecnologia agora na China. Então, assim, a China é um país que não respeita tratados internacionais. Nesse momento, a China está invadindo diversos territórios no mar, no que é chamado de Mar do Sul da China, mas na verdade são águas internacionais ali no Pacífico Sul. Então, a China não é um país normal. A China é um país que deve ser tratado da forma que, de acordo com os interesses do Brasil. Ah, mas o Brasil é um parceiro comercial da China importante. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Sim, inclusive a China utiliza o fato dela ser o maior parceiro comercial de vários países como uma maneira de impor os interesses dela. E até aí, tudo bem, faz parte do jogo. Isso aí é geopolítica. Mas o Brasil não pode tratar um país que age dessa forma igual a todos os outros. Não dá para fingir que não existe uma polarização entre os Estados Unidos e a China. E qual desses dois países é mais alinhado com o Brasil? Do ponto de vista comercial, a China é um parceiro maior. Mas a vida não é só comércio. A vida tem a ver com valores, a vida tem a ver com influência, a vida tem a ver com cultura, tem a ver com tudo isso. E nesse ponto o Brasil está mais alinhado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o farol da liberdade para o mundo, o país que inventou esse sistema democrático republicano que a gente vive hoje no Ocidente. É o país que exportou a cultura da liberdade para o mundo inteiro. Então, e mais, né? Numa situação de conflito militar no mundo, que hoje talvez um conflito aberto, tradicional, pareça uma coisa distante, o Brasil é um aliado tradicional dos americanos, não da China. Então, não dá para você dizer que a China tem que ser tratada como qualquer país no mundo. No caso específico ao qual essa senadora se referia, não é qualquer senadora, é a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, no caso específico a qual ela se referia, ela dizia o seguinte, não, a China não pode ser discriminada no leilão de 5G. Eu falo, por que a China não pode ser? Por que empresas chinesas não podem ser discriminadas no leilão 5G? Claro que podem. Se elas compartilham informações, e isso é uma coisa hoje que é uma opinião consolidada na comunidade de inteligência internacional, você já tem mais de 30 países que adotam restrição a empresas chinesas. Por que a China não pode ser tratada diferente? Você já viu a Apple ou a Microsoft ou, sei lá, o Facebook compartilharem informações de outros países, de outros líderes políticos com o governo americano? Isso nunca aconteceu, ninguém tem notícia disso. Então, por isso que você não pode tratar o país empresas do país do devido processo legal, empresa dos países que cumprem o devido processo legal, igual a empresas do país que age com interesses que não são alinhados com o interesse nacional. A gente não quer que os nossos líderes e que as nossas empresas, porque tem espionagem industrial também, a China desrespeita todas as normas de propriedade intelectual consistentemente, então a gente não quer que as duas coisas sejam misturadas. E o fato de uma senadora da República, presidente da Comissão de Relações Exteriores, achar que isso deve ser assim, das duas uma. Ou ela tem, como disse o ministro Ernesto Araújo na sua carta de renúncia, ou ela tem interesses internacionais escusos, ou ela é completamente despreparada para a função. Nos dois casos, ela não pode presidir a comissão que preside. Muito bem. Posso fazer uma pergunta? O quem, Gordão? Sim, eu queria entrar no tocante aí já dos ministérios, que esse é o assunto do momento aí, tá ok?
Queria saber a sua opinião, Paulo, e embutir na pergunta aí se você acha que isso é uma fraqueza do governo ou é uma estratégia para agora sim começar a governar, tendo em vista que o Centrão aí deu uma sumida em várias pastas aí, né? Qual a sua opinião? Meu Deus, interrogação. Não sei, eu enxerguei 3 eixos de mudança principais dentro dessa mudança agora. E eu acho cedo para comentar porque a gente aprende com Jesus Cristo que a gente vê a qualidade das árvores pelos seus frutos, né? Então eu quero esperar um pouco, ver quais vão ser os frutos que essas árvores aí, essas mudanças de ministério vão dar. Mas tem 3 eixos importantes. O primeiro eixo, esse que a gente estava comentando agora, a saída do ministro Ernesto Araújo por pressão política do Centrão, por pressão política de uma senadora especificamente, mas do Centrão e da esquerda. E o que isso vai representar para as relações internacionais do Brasil? Eu acho uma piora, apesar de não ter nenhuma crítica ao substituto. Eu acho uma piora. Acho que a posição do ministro Ernesto Araújo era muito clara e muito boa para o Brasil. Num segundo eixo, a gente tem essas mudanças que estão acontecendo dentro da defesa e dentro ali dos militares, né, do núcleo militar do governo. E a gente tem que entender um pouco qual é a razão dessas mudanças. Eu estou acompanhando aqui os jornais e eles dizem que os comandantes das forças agora estão se reunindo para decidirem se vão ficar ou se vão entregar os cargos. Me causa um pouco estranheza esse tipo de noticiário, porque as Forças Armadas, principalmente o Exército, quem conhece, mas as Forças Armadas de um modo geral, o Exército trabalha sempre na regra da antiguidade, né? Sempre existe uma hierarquia de acordo com a antiguidade. Ela não é tão explícita, mas é difícil o que eles chamam de um general mais moderno, ou seja, de uma turma mais recente, como é o caso do Braga Neto, ter embaixo dele, como comandante do Exército, né, ou seja, um ministro da Defesa tem embaixo dele alguém mais antigo, como o general Pujol. Então, eu, particularmente, ainda não foi anunciado, mas eu esperaria, em condições normais de temperatura e pressão do Exército Brasileiro, que o general Pujol saísse, eles chamam de degola isso, né? Que ele fosse degolado, digamos assim, e, na verdade, todos os mais antigos do que o Braga Neto, que o general Braga Neto, que é um general razoavelmente novo, e que entrasse um comandante do Exército mais novo do que ele. Isso é o que eu esperaria. Pode ser que não existe nenhuma regra específica que diga que isso vai acontecer. Então eu estou observando para ver como é que vão ser essas mudanças. Estou vendo um monte obviamente, como sempre, a imprensa brasileira falando muita bobagem. Estava lendo aqui, tendo o desprazer de ler o jornal O Globo, vendo a Miriam Leitão falando um monte de bobagem, não sabe nada de Exército, sabe nada de Forças Armadas. Não sabe nada, não sei por que abre a boca para comentar ou abre a pena, né? Abre o teclado para comentar sobre coisas que ela não entende, que ela não conhece. Mas na questão da governabilidade... Acabou de anunciar o Ministério da Defesa a saída dos 3 comandantes das Forças Armadas. Então saiu o Pujol do Exército, o Barbosa da Marinha e o Bermudes da Aeronáutica. Acabou de sair a notícia. Deu pelo G1 faz 2 minutos. Mas na questão da governabilidade, Paulo... Eu tava aqui no ar, não tinha como saber, mas eu antecipei aí pra vocês, porque... Você sabe tudo, né, Paulinho? Você já matou já matou antes da notícia sair. Então tá explicado. Não, mas espera aí. Aí algumas pessoas vão chegar como crise. Eu tô falando, não, é uma naturalidade. Que se entra um general mais novo, o general que tá antigo não pode ficar abaixo dele. Quer dizer, pode, mas não é a praxe, não é o normal. E isso basta você conversar aí, ter um pouco de cultura de exército pra você falar sobre isso. Aí algumas pessoas falam isso é um autogolpe, isso é um autogolpe, isso é um autogolpe. Não tem nada de autogolpe. Não existe nenhum clima dentro... E você vê que eles mesmos escrevem isso. Então o sujeito não consegue nem concatenar as próprias ideias, porque ele diz o seguinte: o Bolsonaro queria demitir o general Pujol porque ele quer fazer um autogolpe. Mas não tem clima nas Forças Armadas para um autogolpe. Eu falo, bom, mas o Bolsonaro tem que ser muito burro, porque ele está demitindo um cara para fazer um autogolpe, mas o cara que ele vai substituir também não tem clima. Então por que ele faria esse movimento? Não existe clima de autogolpe, não existe. As Forças Armadas brasileiras são e sempre foram, desde depois da proclamação da República, elas tiveram sempre um componente muito forte legalista. Você vê que o próprio governo militar foi um governo, o que o pessoal chama de ditadura mais legalista que o Brasil já teve, com as instituições todas funcionando. Então você não tem esse clima, principalmente hoje, depois de tantos anos passados, você não tem esse clima de intervenção, golpe.
uns doidinhos falando de artigo 142, as maluquices que não esqueçam, isso não vai acontecer, não tem possibilidade disso acontecer. O pessoal fecha os olhos para a verdadeira chance de ditadura que a gente tem, que para mim já está em curso, que é em outra esfera de poder. Alguém me perguntou sobre governabilidade centrão. Sim, Antes que adentre esse quesito, Paulo, só queria te perguntar, o Azevedo e Silva, então, era mais velho e experiente do que os outros 3 que acabaram de sair? Seguindo o teu raciocínio? Eu acho que era. Eu acho que o general Fernando era mais antigo que o... Eu não tenho certeza, mas acho que o normal é que fosse. O normal é que fosse. Tá bom, e o Centrão, Paulo? Ou pelo menos mesma turma. O normal é que fosse. Existe a outra coisa que tem a ver no Exército também, e isso pesa muito, e o Pujol, por exemplo, o general Pujol é muito reconhecido por isso, é a sua colocação, né? As Forças Armadas têm 3 grandes cursos e você está entre os 10 primeiros colocados nesses 3 cursos. É muito importante, inclusive, para você se tornar general. Esses são os principais critérios de promoção dentro do Exército, são sua colocação nesses cursos para você chegar às carreiras principais e, obviamente, a sua antiguidade. Então, essa é a lógica. Em geral, essa é a lógica dentro do Exército. É isso aí. Estrutura, hierarquia e disciplina. Coisa que não existe nesta mesa. Centrão. Mas aí... E a chapa do Marinho. E a chapa que não sai. O Marinho tá montando a chapa, Paulinho. Paulinho. Mas, Paulo, você sabe... O Centrão, o que tem o Centrão? O que você quer saber? Eu queria perguntar, talvez só destrinchar um pouco mais nesse sentido, porque... Você sabe que o presidente tem... De novo, não estou sujando. Olha lá, vem. Vamos lá. Tá. Já vai me atacar, já. Ontem que eu tava clamando por impeachment. Olha, apontou o dedo. Eu não. Eu não. Pera aí. Não, você tá derrubando o governo, mas você precisa ter a chapa. Deixa eu falar, por favor. Sem chapa não tem como votar em você, porra. Porra, ele quer derrubar o governo, mas sem chapa, porra. Deixa ele falar, não dá pra falar. Pode falar. Tô lido. Pode falar. Tô lido. Sou essa, querido. Mas, Paulo, tudo bem? Você sabe que o presidente vem falando, não sei até que... Eu também concordo, não há clima para isso. De fato, ele tem a prerrogativa constitucional de decretar estado de sítio, estado de defesa, e ele tem falado isso algumas vezes. Não sei se são palavras ao ar só, mas o fato é que tá se avizinhando aí o famigerado 1º de abril, aniversário do golpe ou da Revolução Militar, seja lá qual designação se quiser. Não estou inferindo nada, não estou sugerindo nada, mas é um movimento bem relevante esse que está acontecendo. E eu queria te perguntar, que está correndo paralelamente, o PL da Mobilização Nacional, que é, nesse momento, PL 1074 de 21, que os líderes conseguiram assinaturas do maior bloco do Congresso para urgência desse PL. Você acha que isso pode, de fato, enfim, ser aprovado e criar, assim, uma crise institucional? Eu não conheço, não li o PL. Sobre a questão da o projeto de lei vai permitir que a mobilização nacional possa ser decretada em caso de situação de emergência de saúde pública internacional e diante de catástrofes de grandes proporções. Vai basicamente concentrar vários poderes de decisão ao presidente. E isso, nesse clima todo, alto escalão do Exército pulando fora, é só uma miragem. A data para fazer uma revolução tem que coincidir com o aniversário da data da revolução anterior. Se perder o prazo, fala, puta, perdemos o prazo. Agora, lógico, não pode. Em nenhum momento é sugerir. Até 31 de março. Só até amanhã. Perde o prazo. Não, fato é, ele tá falando de estado de sítio. Enfim, você acha que isso é só retórica? Essa minha pergunta é essa. A minha pergunta é né? Não fizeram estado de sítio para fazer 64. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é o alho, outra coisa é o bugalho. O estado de sítio é uma previsão constitucional. O presidente decreta e o Congresso autoriza. É uma coisa de funcionamento republicano. Tá? Existe previsão constitucional. Tem nada a ver com a Revolução de 64, ou contra a Revolução de 64, ou golpe de 64. Não sugeri. Muito bem. Paulinho, tem ligação. Eu queria agradecer o papo aqui com você. Sempre é muito bacana a conversa que a gente tem, mas tem o nosso querido Cajuru que vai entrar daqui a pouquinho. Você sabe que o cara que escreveu o livro do seu avô, do João Figueiredo,
A gente falou, bom, vamos fazer um debate pra contar. Ele arregou. Ele deu uma regada, ele deu uma regada, ele não quer falar com você, Paulinho. Mas não, um dia você vai contar a sua história do seu avô. Eu passei meu contato pra ele, pedi pra produção do Pânico passar meu contato pra ele. Ele tá convidado pra ir lá no meu canal conversar comigo sobre o livro do meu avô. Tá sempre convidado. Eu sou uma pessoa aberta ao debate, não sei porque as pessoas não gostam de debater comigo. Eu adoro debater com as pessoas e é sempre um debate bom e produtivo. É que você derrubou. Você derruba, é. Você tá derrubando mais que o. Não, honestidade. Paulinho, tá claro. Paulinho, obrigado pelo papo. Obrigado aí, CT. Abraço, filho. Um abraço a todos aí, vocês, André. Entra lá, o André. André vai perder o prazo, hein? Vai perder o prazo. O André precisa trazer a chave. Até amanhã pra fazer essa revolução. Não, e a chave? Esse é o cara que tá pedindo autorização da justiça para poder comemorar com recurso público essa data. Não tô julgando, não, em nenhum momento eu emiti um juízo de valor. Eu só constatei um dado e eu queria a opinião de vocês. Claro. Pô, que bacana que ele está aqui com a gente. Sensacional. Da última vez ele deu um cano, eu queria conversar com ele. Pois é. Aí ele não conseguiu. Pergunta pro Datena. Jornalista, radialista, apresentador, empresário, nosso brother, senador por Goiás, está aqui, Jorge Cajuru. Cajuru. Porra, você tá bonito, hein, Cajuru? Tá brilhando. Um Apple Watch. Você tá bonito. Lembra quando você tava em Ribeirão Tris? No flat. Lembra do flat? Você lembra? No flat. Pô, puta saudade de você, Cajuru. Quanto tempo que eu não... Oi. Permita-me aqui, porque quem não tem gratidão não tem caráter. Deus e saúde a todo o enorme público do histórico programa Pânico de todo o país. Mas a minha gratidão se deve porque no pior momento da minha vida, além dos espaços todos que eu sempre tinha no programa, juntamente com o Datena ou sozinho, foi quando eu lancei aquele livro Condenado a Falar. E se não fosse a propaganda gratuita que vocês fizeram em vídeo, você que pediu para toda a equipe fazer, eu me lembro domingo à noite lá, quando acabou o programa, antes daquele nosso tradicional jantar, que era a pauta que você fazia já para o próximo programa, né? E eu sempre participei de todas as reuniões, que era um privilégio para mim assistir o trabalho de vocês ali. E vocês fizeram uma propaganda nacional e simplesmente o meu livro chegou à venda de 1.226.000 exemplares. E foi no momento que lançou o livro do Tim Maia. Olha que vergonha eu ganhar do Tim Maia, né? Tim Maia é mais importante do que eu, né? Quem sou eu? Mas então, o meu carinho e a minha gratidão, eu nunca esqueço de vocês. Você é um amigo especial. Vi aí o Daniel Zuckerman, que é da minha época. Os novatos aí que estão brilhando. Enfim, eu estou aqui em Brasília ao dispor de vocês. Ontem eu assisti o programa todinho. Toda semana eu assisto, pelo menos uma ou duas vezes. Só dia de sessão que é mais complicado, né? Como hoje tem sessão, quarta tem, quinta tem. Eu gosto de me preparar, eu gosto de votar ouvindo o meu público, os meus seguidores. Eu pergunto a eles como eu devo votar e no final eu ouço os meus conselheiros. Eu consegui algo como senador que eu creio que vai ficar na história. O meu conselheiro político é o gaúcho Pedro Simon, o meu conselheiro de educação é o Cristóvão Buarque e o meu conselheiro de saúde é a senadora Heloísa Helena. Então eu sempre antes converso com cada um, porque para mim, e você é um exemplo disso na comunicação brasileira, você nunca trabalhou no singular, você sempre defendeu o plural. E é isso que eu pratico aqui. A gente trabalha em equipe. Eu tenho umas saudades enormes do Cajuru. Eu, produtor, sempre falei com você. Vinha o Datena aqui, aí dava um pau, você não vinha, o Datena ficava desesperado. Mas você é um cara autêntico. E antes de a gente entrar em política para falar do Alexandre de Moraes, você vai abordar esse assunto aqui, eu queria fazer uma descontração, se é que é possível. Você deu uma declaração recente que você estava impotente. Eu lembro você na Galistão que seu apelido é Boca Louca, meu irmão. Que é verdade, Cajuru, que você fez algum... É um implante peniano, desculpa abordar sobre isso. Pô, mas senador. Mas salvou... Senador. Não, tem que descontar. Mas senador broxa, tem que o Cajuru é meu amigo de anos, de bater papo, de ligar. Conta da sua impotência e quanto foi importante agora no momento que a gente precisa estar com alguma coisa dura. É o senador broxa, tem que saber. Não, a verdade é uma só. As pessoas brincam muito com isso, mas é preciso levar esse assunto a sério. Porque verdade. O diabetes, e o Emílio sabe, eu sou ultra diabético,
assim como o Datena também é. O Datena é de chegar a 630. É mesmo. Eu chegava a 460. Aí eu fiz a cirurgia do diabetes. Só que antes de fazer a cirurgia, eu cheguei realmente à impotência, como muitos diabéticos chegam, e eu procurei discutir a questão de educação sexual. Um homem com 48 anos de idade, ele não tem como viver feliz assim. Verdade. Né? E eu tinha uma namorada, um jornalista no Rio de Janeiro, cabeça muito boa, que virou e brincou comigo, falou, meu amor, é o seguinte, isso aí é igual a mulher colocar o silicone. Então, para com essa frescura, para com esse medo, vá procurar esse médico em Belo Horizonte. E eu lá fui para fazer a cirurgia numa boa e me orgulho, não tenho nenhuma vergonha de falar isso. E ajudou. E ajudei a muita gente, é isso que você colocou, Daniel. Muita gente mandando mensagem, muita gente que deu entrevista. Eu me lembro daquela revista, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, meu Deus, de vez em quando, que eu tive AVC aqui no plenário, não sei se o Emílio sabe. 2 AVCs, né? E aí o médico falou, a sequela que você vai ficar, Cajuru, é com um pouco da perda de memória, que sempre foi algo que eu tive, né, de forma brilhante, a minha memória. Mas, enfim, eu me lembro da revista que fez uma matéria com várias pessoas agradecendo porque elas tinham vergonha de falar sobre isso e principalmente de fazer cirurgia. Então morreu, Daniel, não é um problema. Ô, Cajuru, você sempre foi um cara que você falou, você tem os seus mentores aí, você agora tá na Câmara Alta, você é senador, são 81 aí, são 80 com você, e você tem os seus mentores. O papo que surgiu é o negócio do Careca, do Moraes, do impeachment, exato, do Moraes. Campeão da calvície. O Deus da calvície. O Deus da calvície. O Deus da calvície. Você é um cara que a gente gosta de ouvir porque você sabe que político gosta de falar difícil pra dar uma engabelada na gente. Miguezão. Então tem aquele discurso bonito, cara, fala, a gente não entende porra nenhuma, você tem uma linguagem popular. Eu quero saber o seguinte, você traduzindo agora pro afegão médio, que somos nós, o que isso significa e até onde isso pode ir? Porque teve o abaixo-assinado do Coppola em rede social. Rede social a gente sabe, é aquele negócio que vai, daqui 2 horas acabou o assunto, já é um outro tal. Quero saber o que vai acontecer, mas com aquela tradição de Cajuru para audiência. Autêntico. Do jeito que você me conheceu sempre e do jeito que sempre foi a nossa amizade sincera. Emílio, ontem eu ouvi a sua opinião, inclusive. Falei, gente, o que o Emílio falou, o Brasil inteiro está falando. Conversei, inclusive, com alguns senadores. Eu tive um papo grande com o senador paranaense Álvaro Dias. Eu falei, Álvaro, o que o Emílio falou é o que o Brasil pensa, que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. E vamos lá, curto e grosso. Motivo: rabo preso. Exato. Nós temos 81 senadores. 26 são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Então veja o medo que eles estão nesse momento, quando na verdade não deveriam ter, porque há senadores investigados até de forma injusta, foi coisa política e tal, e que acabaram ficando em regime semiaberto, usando tornozeleira, então sofreram. Então agora é a hora deles mostrarem que a gente aprovando pela primeira vez na história do Brasil um impeachment de um nefasto ministro como Alexandre de Moraes, nós passaremos a ter mais respeito. O Supremo olhará até para os próprios investigados de forma diferente. É a chance de mudar a imagem do Senado, que é péssima. E tem senadores que insistem na tribuna e dizem, olha, o povo brasileiro está orgulhoso do nosso Senado hoje. Está uma ova. Eu pergunto a vocês todos aí no estúdio, quem está tendo orgulho do Senado Federal? Eu já sei a resposta, nenhum. Evidente, faz pesquisa no Brasil inteiro. Então é a chance que a gente tem de recuperar a imagem, a credibilidade, mostrando que votamos de forma independente, sem revanchismo, com embasamento, porque foi desse embasamento que eu fui procurado pelo Caio Coppola e disse, o melhor pedido de impeachment é o teu. Eu queria te dar uma sugestão, vamos juntos com um abaixo-assinado, na minha opinião, vamos chegar a 500 mil assinaturas. Ele não imaginava a potência dele, do Caio, que é o grande responsável por este abaixo-assinado, que hoje passa de 3 milhões de assinaturas e foi entregue ao presidente
na sexta-feira, Rodrigo Pacheco nas mãos dele com 2.800.000 assinaturas. Nós sentimos dele uma disposição, tipo assim, Emílio, eu vou lavar as mãos porque ele só vota se houver empate. Então, ele lava as mãos, coloca para votar, né, manda para a Advocacia Geral do Senado, eu já sei a opinião, ela vai concordar com o embasamento do pedido de impeachment, com todos os motivos lá colocados, e aí cada senador vai colocar a sua digital, né? Cada não que ele disser vai significar não só não, vão significar milhões de nãos ou milhares na próxima eleição que ele disputar. Então a realidade é essa. Se não passar, Emílio, não passará exclusivamente porque tem rabo preso, porque ministro tem medo do Supremo, porque o Supremo ameaça literalmente, vai na sua casa, janta com você, fala, ó, tem uma investigação sua lá em tal lugar. Olha aqui, ó, eu descobri, eu puxei, entendeu? Como eu não tenho, vai em Goiás, vai em São Paulo, vai em Cajuru, como já foram, inclusive, na época que eu pedi o impeachment do Gilmar Mendes. Então, eu estou muito tranquilo nesse sentido. E é chato dizer isso, alguns colegas não gostam, mas é a verdade, gente. Ou demonstremos ao país que não temos rabo preso, ou vamos demonstrar ao país aquilo que o Emílio Surita disse no Pânico para todo o Brasil, que ele não acredita que vai acontecer nada, que isso é conversa fiada, pronto, porque está na boca do povo. Ô Cajuru, você falou aí, citou a respeito de que tem gente ali que é investigado até que injustamente. Você acha que isso aí é uma carta na manga da turma lá de cima para poder prender o rabo de cada um? E você acha que a população pode mandar mensagem para o senador que votou, pressionando para que isso não aconteça de novo, que nem meu menino aí foi um empecilho da outra vez aí da Lava Toga. Você acha que a galera pressionando, você acha que dessa vez dá em alguma coisa, não? Bom, você foi muito feliz na colocação porque usou a palavra popular, apoio popular. É a primeira vez que um pedido de impeachment é acompanhado de um abaixo-assinado. Isso nunca aconteceu. Então, o Emílio sabe muito bem que político tem mania de falar que ele não tem medo de rede social, que ele não tem medo da mídia, mas é mentira. Ele morre de medo da mídia, morre de medo até de rede social. Então, a partir do momento que houver uma pressão, por exemplo, eu estou aqui no programa Pânico, imagine o alcance do programa. Eu participei com Augusto Nunes, do Direto ao Ponto, que inclusive bateu o recorde de audiência com mais de 4 milhões de visualizações. Todos os senadores viram, todos acompanharam, viram a opinião de cada integrante da bancada comandada pelo Augusto Nunes, e assim outros jornalistas pensam, sentiram a força do Caio Coppola, que entra e faz um vídeo e provoca a ira ou não da população brasileira. Então, há essas diferenças que dá a gente um pouquinho mais de otimismo. Mas, no fundo, eu sinto o que o Emílio sentiu e falou ontem na entrevista com o Marcel Van Hatten, que, aliás, eu tenho muito orgulho dele e muito respeito, admirável deputado e homem público. Depois eu só quero falar de um erro que ele cometeu aqui, se vocês permitirem. Certo. Mas, enfim, o resumo. Esse é o sentimento e a gente quer que o Senado mostre que esse sentimento mudou. É igual, rapidamente, eu falei, cheguei a conversar isso com o presidente Bolsonaro sobre aquela briga dele com a imprensa, Emílio. Todo dia xingando a imprensa, hoje a Globo, amanhã a Folha, amanhã o Globo, amanhã o Estadão. O que eu falei? Eu falei, é muito melhor o senhor, com suas atitudes, calar a boca da imprensa do que ficar nesse bate-boca. Perfeito? Cale a boca com o seu ministério. O senhor tem ministros extraordinários fazendo trabalho que há muito tempo não se fazia, como na infraestrutura, como na agricultura, né? Então, cala a boca da imprensa dessa forma e não em bate-boca pela liturgia do seu cargo, né? Então, é isso que eu penso. Muito bem. Você tem pergunta? O Sami tem uma pergunta. Cajuru, grande fã seu. Você é um cara que não arrega e eu admiro muito a postura que você teve nos seus anos de carreira, condizente com seus ideais. Agora, Cajuru, eu sou economista e me preocupo muito durante a pandemia de
tá uma turbulência, né? A gente sabe da necessidade, mas se não aproveitam disso para gastar muito dinheiro. Tem estados, tem municípios que ficaram mais ricos disso, seja por ajuda do governo federal ou por outros motivos. O que dá para fazer? Porque eu sei, pelo menos pelo que eu te acompanho, não conheço pessoalmente, você sempre foi um cara que brigou bastante, mas quando você entra aí, o jogo é outro aí. O que pega, assim? Porque a gente tá gastando muito dinheiro e parte dele de forma ineficiente. Sami, o que eu sempre subo à tribuna para dizer é que você não pode distribuir bilhões sem investigação, né? Nós tivemos denúncia de roubo do dinheiro da saúde em São Paulo, literalmente, aí é oficial, no Rio de Janeiro, em outros estados brasileiros, imagine nos municípios, houve um desvio de 54 bilhões. Ou seja, quando chega a esse ponto, meu Deus, de roubar o dinheiro da saúde, aí você fica pensando que o presidente Bolsonaro tem razão de não querer ficar sozinho, né, com a responsabilidade de enviar dinheiro para os estados e principalmente para a compra de vacinas. Ele deveria ter, a meu ver, Emílio, Sami, todos do Pânico e principalmente o público, a participação de todos. Todos deveriam cortar na própria carne, mas cortar de verdade, não é de conversa fiada. Porque tem muita gente que fala, eu vou cortar, mas não corta nada. O Congresso Nacional, o que ele custa, ele poderia custar 50%. Geraria uma economia brutal, fantástica. Se houvesse essa mesma economia, desde a Câmara de Vereadores até o governo federal e principalmente no Judiciário, o Judiciário, Emílio, eu não sei se você sabe, você, Sami, Daniel, todos vocês, alguns vão ficar assustados, ele tem tanta mordomia, além daquela história de vinho, precisa ter 4 premiações internacionais, né? Vinho, está escrito lá, eu provei. Eu apresentei esse pronunciamento que causou repercussão no Brasil inteiro. As demais regalias, lagosta, camarão, salmão, e o mais engraçado, pasmem, cada ministro tem 220 funcionários, só aquele que coloca a toga nele ganha 12 mil reais por mês, e agora o pior, cada ministro tem direito, sabe a quê? A auxílio, entre todos os auxílios de alimentação, de tudo, auxílio funeral. Puta absurdo. Eu fico até na expectativa de que dia vai ser o auxílio funeral do Gilmar Mendes. É um outro. Que ele vai usar? Ô, Cajuru, mas você sabe que eu queria perguntar para você o seguinte... a gente sabe que é 2 Brasil, é o Brasil nosso. Exato. E o Brasil do clube. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que eu gostaria que você explicasse é o seguinte, porque o que acontece? Quem coloca o cara lá, o Supremo, os ministros Supremo, é o presidente. Sim. Aí o presidente vai lá, escolhe, aí passa pelo Senado, que é onde o Cajuru faz parte, eles falam, tá aprovado, vai pra lá. Agora apareceu esse pedido de impeachment, que é o pedido que você colocou pro presidente do Senado, e ele vai falar, agora nós vamos dizer se o Careca fica ou se ele vai embora. Quais são os pontos principais que vocês colocaram aí pro Careca ir embora? O que isso tem, o que você pode, quais são os pontos principais desse pedido de impeachment do Careca? Emílio, como são vários, eu vou te colocar os principais. Nós começamos pelo trabalho dele aí em São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública, e exibimos todas as denúncias feitas. Passamos por ele no Ministério da Justiça, no governo de Michel Temer, tudo o que ele fez. Chegamos ao Supremo Tribunal Federal, onde ele aí apresentou o que há de pior em um ser humano, qual seja, a arrogância, né? Existem 2 sentimentos que ninguém confessa: inveja e arrogância. Todo mundo confessa tudo, até traição. Inveja e arrogância ninguém confessa. E ele passou a tomar atitudes desastrosas, né? Comportamento em julgamentos sempre acompanhando o Gilmar Mendes. Portanto, o seu voto sempre era absurdamente criticado em todo o Brasil. Nós colocamos todos esses votos, apresentamos todos eles, todos os julgamentos. E chegamos a um momento da falta de respeito à Constituição quanto à liberdade de expressão, quando ele quis fechar 2 veículos de comunicação. Olha que ponto que ele chegou, ele sozinho.
quis fechar 2 veículos de comunicação e tentou de todas as formas, né? Daí ele vai e rasga literalmente a Constituição ao votar a favor da reeleição dos presidentes da Câmara e do Congresso, Maia e Davi. Depois ele volta a desrespeitar a Constituição ao prender um deputado federal. Lembrando que o meu pedido de impeachment não tem nada a ver com o caso do deputado federal Daniel Silveira, porque ele errou, ele extrapolou, ele passou da primeira página. Então, eu não me baseei em prisão. Boa. Apenas disse que para prender um deputado, você tem que respeitar um artigo que se chama 53, que é o direito inviolável da liberdade de expressão, exceto se ele passar da bola. Aí você entrega o caso para a Câmara e ela passa por o Conselho de Ética para caçá-lo ou não em função do que ele falou ou do desrespeito dele a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, prendê-lo de imediato, não. Então, esse aqui é um resumo, a questão das fake news, tudo. É um resumo do que ele fez, do comportamento dele. Foi realmente uma puxada de capivara, né? Daí ter sido considerado o pedido de impeachment mais embasado. Eu ouvi juristas aí de São Paulo, daquela época que você acompanhou, triste, da minha carreira na Band, na Rede TV, que tinha processo toda hora contra mim. Portanto, eu tive o orgulho de ser defendido pelos melhores juristas do Brasil, e eu fiz questão de que eles, né, analisassem o texto, mudassem, fizessem alteração, para que a própria Advocacia Geral do Senado não veja nada de errado no pedido de impeachment. E do jeito que o Alexandre de Moraes se comporta, ele já merecia impeachment já há algum tempo. Antes dele, merecia o Gilmar Mendes. Depois do Gilmar Mendes, não há nenhuma dúvida que ele e Lewandowski são as figuras mais tristes. Mas, ô Cajuru, mas isso nunca aconteceu no Brasil, né? Do impeachment de ministro. Na história do Brasil. Infelizmente não, Emílio. Nunca aconteceu. Tem mais de 20, Emílio, pedidos de impeachment engavetados no Senado Federal. E por que engavetados? Por causa de rabo preso. Quando eu pedi o impeachment do Gilmar Mendes e fui um dos primeiros a assinar a CPI da toga, o que fez o ex-presidente Davi Alcolumbre? Ele literalmente negociou com o Supremo Tribunal a vida dele. Eram 2 investigações graves contra ele no Amapá, perfeito? E ele simplesmente arquivou os nossos pedidos e o Supremo fez o quê? Arquivou as investigações contra ele. Esse é o famoso toma lá da cá que aconteceu sempre. É o Brasil que vocês falaram, que nós, infelizmente, ficamos envergonhados todos os dias. Ô Cajuru, e você, eu queria perguntar, também sou seu fã, assistia muito você na época do esporte, sou um fã incondicional de você. Eu queria saber agora do Cajuru, porque você tá pegando o impeachment, eu já vi muitos ataques de você com o Gilmar Mendes, você tá mexendo ali com uma alta cúpula incrível. Eu queria saber de você, não do senador, da pessoa física, se você teme alguma represália, você já teve alguma chamada, queria saber de você, de tudo isso que você tá articulando. Então, Marinho, uma vez eu fiz o programa Pânico, entre tantos, com o Emílio, equipe, e eu falei algo que eu não esqueço até hoje. Eu tenho no meu arquivo gravado. Eu não tenho medo de rigorosamente nada. Perfeito? Eu sou apóstolo Paulo, Filipenses, entendeu? Morrer é lucro, viver é Cristo. Morrer é como antes de nascer. Então, quem viveu em Goiás, e o Emílio sabe melhor do que vocês, tudo que eu vivi, mulher violentada, mulher que eu falo esposa violentada, rádio caçada, tudo isso foi quando eu fui para a Rede TV e virei amigo de toda a equipe do Pânico, porque nós trabalhávamos juntos, e ali eu tive apoio dos meus amigos, dos meus irmãos, do Alberico, que era o diretor, porque a minha esposa teve que ir embora para Nova York, para os Estados Unidos, porque ficou traumatizada, evidentemente, né? Uma violência daquela, cometida pelo ex-governador Marconi Perillo. Então, de tudo que eu passei, eu não tenho medo de nada. E eu não sou mentiroso, como muita gente que fala assim, eu estou sendo ameaçado. Marinho, se você está sendo ameaçado,
você tem que provar. Porque você tem um telefone que grava. Se o sujeito está te ameaçando, grava e depois mostra para a imprensa. Aqui, gente, a voz dele, me ameaçando de morte, né? Se o sujeito está te ameaçando de outra forma, prove. Então, a única coisa que aconteceu comigo em relação à ameaça, que não foi ameaça, foi claramente, e que o Emílio acompanhou também, foi perda de emprego por causa de censura, literalmente, porque a minha cabeça foi pedida. O Emílio lembra. Vocês são jovens, talvez não se lembram. E eu fui demitido ao vivo em 2004 pela Band, em junho, naquele jogo Brasil e Argentina no Mineirão. Isso. A pedido ou a mando do hoje deputado que virou representante das relações exteriores na Câmara, pasmem, Aécio Neves. Sim, foi uma bela treta. Ele falou ao vivo, você lembra? Isso aí polemizou. Isso aí foi na entrada do estádio, né? Isso, ele tava falando, metendo pau. A gente eu lembro. Mas você vê, né, Cajuru? Você vê, cara, esse ultimamente, tem a pandemia, o povo tá puto, né? Você tem ideia, mesmo que você tá aí em Brasília, você tem que estar aqui pra ver o que a turma tá brava. A turma tá brava. A turma tá decepcionada, Cajuru, porque os caras lá, soltaram todo mundo, Cajuru. Foi. Isso. Soltaram todo mundo e agora vai ter que devolver o dinheiro, Cajuru. É verdade. Você imagina a cabeça da galera. Você imagina quantos anos que tá isso aí? Vai, prende, fala, pô, agora o Brasil vai. E a grana. Agora vai ser legal. Pegou o dinheiro. Você imagina amanhã soltos Sérgio Cabral e Eduardo Cunha. Cajuru, é o seguinte, você é um cara que está aí de dentro, a gente confia muito na parte quanto você é autêntico. Eu queria que você fizesse um raio-x sobre o Sérgio Moro. O que aconteceu com a Lava Jato? O Sérgio Moro, que era o herói, todo mundo gostava dele, foi lá, entrou no governo, daí teve a história com o Bolsonaro. Você consegue fazer um raio-x do que aconteceu com o Moro e qual que é a sua opinião sobre tudo que aconteceu? Teve interferência, não teve? Você que está aí dentro. Bom, o primeiro, em relação ao trabalho dele como juiz, você não tem muito a discutir. Ele acertou muito, mas também errou, né? Tivemos momentos espetaculosos, desnecessários. Eu penso um pouco semelhante ao que o Ciro Gomes disse dias atrás, que para ele, o Lula, na questão da Lava Jato, pode até ter algo de inocente, mas que mesmo assim o Lula é desonesto. Opinião do Ciro Gomes. É a mesma minha. Vamos ao Sérgio Moro no governo. Isso acontece, é inevitável. Ele passou a ter uma importância de super-ministro, foi considerado um dos 50 homens mais importantes do Brasil, né? E a forma dele, muito silenciosa, ele não é de ter relacionamento, ele é isolado, ele fica na dele e tal, passou a provocar, evidentemente, no presidente Bolsonaro uma preocupação. Poxa vida, esse cara está aqui para tomar o meu lugar. Ficou pensando o presidente. E faltou diálogo entre eles. Faltou alguém, o próprio vice-presidente Mourão concordou com essa minha opinião dada na tribuna do Senado e na imprensa, que se tivesse havido alguém para chegar e colocar os dois próximos, não teria havido o rompimento, entendeu? Agora, a questão de interferência foi uma declaração dele dada, né, que até hoje ela não foi bem desmentida, só que a Polícia Federal continuou trabalhando. Você não tem como dizer que o presidente Bolsonaro impediu a Polícia Federal de trabalhar, porque ela voltou a prender, seguiu prendendo gente. Precisa prender mais gente? Precisa. Então ficou esse bate-boca desnecessário, que, na minha opinião, só perdeu o Brasil. Mas você não acha que a Carla Zambelli tentou fazer esse papel, ela que foi afilhada dele, até o Moro depois falou que aceitou só ser padrinho de casamento por um puta constrangimento com aquele lance. Você acha que ela não tentou fazer esse lance de vamos conversar, vamos bater esse papo? Ela tentou, mas ela não conseguiu ser essa intermediadora, entendeu? Tinha que ser gente mais... Tinha que ser um vice-presidente, um Mourão, tinha que ser um outro ministro, que na época estava bem com o presidente antes da demissão, o Mandetta, né? Tinha que ser um filho do presidente, né? Um deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, ou o próprio Flávio. Faltou isso.
Mas, infelizmente, é aquela coisa, né? O nosso amor morreu, mas cá pra nós, antes ele do que eu. Segue a vida, pô. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero saber o seguinte, como é que você tá? Eu digo em relação, eu sei, a gente tá no meio de uma pandemia, tá todo mundo apavorado, todo mundo com medo, mas eu acho que daqui a pouco isso aí vai se assentar. A humanidade sempre passa, a gente sempre dá um jeito de passar por tudo. Eu digo em relação ao futuro, como é que você tá vendo o futuro do Brasil, esse rolo todo, a Lava Jato que voltou pra trás, o papai que voltou, o Barba voltou, é verdade. Já tá no... Pode ser que o Barba, dando discurso, final, saiu bonito. Fez ele aí, ó. Fez aquele discurso, tal, não sei o quê. Falso, caramba. Isso. Mas... Vão devolver meu dinheiro. A democracia é assim, não tem jeito. Como é que você tá vendo o Brasil pra frente? Bom, o pessimista, Emílio, é sempre infeliz. O mundo pertence aos otimistas. Pessimistas são meros espectadores. Agora, eu vi o Marcelo ontem, e por respeito a ele, eu entendo o que ele está passando, que é o mesmo meu. Eu voltei a fazer psicanálise com o Dr. Arnaldo Madruga de Belo Horizonte. Vamos começar por videoconferência, ele virá em Brasília de vez em quando, porque ele que baixou a minha bola quando eu estava também nessa fase de depressão, que foi por causa do diabetes. Eu cheguei a pesar 62 quilos, enfim, entrei realmente numa deprê danada. A deprê hoje é pelo que acontece no dia a dia do Brasil, né? Nas sessões do Senado, você participa de atitudes que você tem vontade realmente de brigar, porque aquilo parece um manicômio, né? Às vezes parece até um prostíbulo, com todo respeito às primas que são mais éticas do que muita gente. Eu não generalizo, porque tem gente boa no Congresso. Agora, é muito preocupante em função de tudo. Aqui em primeira mão eu te falo, o vídeo que o presidente Bolsonaro me enviou de vários flagrantes com profissionais da saúde não aplicando a vacina nas pessoas. Sim. Ou seja, disse o Daniel, dando migué. E o presidente me escreveu, Cajuru, isso é porque querem me culpar, querem desgastar a minha imagem. Aí, quando eu coloquei isso hoje nas redes sociais, muita gente de São Paulo falou assim, não, Cajuru, é o contrário. Aqui em São Paulo está acontecendo isso porque querem desgastar a imagem do João Dória. Mas, gente, isso é vida. Como é que você tem a coragem de vacinar uma pessoa e não ter nada na vacina? Deus. Assustador. Que ponto nós chegamos? Assustador esse vídeo. E revoltante, quer dizer. Então, profissionais da saúde que a gente lutou aqui no Senado em votação, quanto a seus salários, quanto a justiça de valorizá-los, né, pelo trabalho deles, por tudo que cada um passa. É claro que isso é uma minoria, mas é uma minoria que incomoda demais. A outra coisa é o seguinte, partido político. Partido político não tem coragem de cortar na própria carne. Não tem. Eles não abrem mão. Eu vou dizer para vocês aqui em primeira mão. Tem partido de esquerda aqui em Brasília que tem sede que parece um palácio, com 4 andares, com almoço, com restaurante, com o presidente do partido tendo direito a morar em mansão no Lago Sul, com direito a carro preto com motorista. Isso é dinheiro de quem? De vocês, do contribuinte. É o famoso fundo eleitoral. Nós propomos, eu fui um deles, para que abrisse mão do fundo eleitoral para a pandemia. Quem aceitou? Ninguém. Entendeu? Então eu peço, inclusive, por fineza a vocês aí, que vocês vão estar me prestando uma colaboração que ninguém hoje na imprensa até hoje fez. Entrem aí os computadores no portal de transparência do Senado Federal. Portal de transparência do Senado Federal. Nesse mandato todo, 2 anos e 3 meses, vejam o senador Cajuru se ele gastou 1 centavo. Eu fui o único a abrir mão de tudo. Até café no meu gabinete eu não aceito, porque lá não é cafeteria. Cada um quer tomar o seu café, que paga ou que compra uma máquina e leve para o gabinete. Por quê? Porque os privilégios são revoltantes.
Cada senador tem direito a R$ 9.800 por mês para gastar com correio. No mundo digital, com WhatsApp, com e-mail, você precisa de carta para quê? Então, eu tenho todo o respeito ao Partido Novo. Mas ontem, e ainda mais ao Marcel, eu adoro ele. Mas ontem, do jeito que o Marcel falou, deu-se a impressão que ele gastava zero. Não é verdade. Entra no portal de transparência dele, ele gasta muito pouco. Gastou muito pouco nesses 3 anos. Mas ele gastou. Aqui está. Entrem no meu, Jorge Cajuru, Senado Federal, e vejam se eu gastei 1 centavo. E quando gastei café, eu reembolsei, simplesmente. Porra, você também tá exagerando, hein, Cajuru? Você pode gastar com uma empada, comer um mousse. Chequei aqui, o Marcel gasta 3 mil, 4 mil, que é pouco perto dos parques. Não. Da cota parlamentar. Da verba indenizatória, ele gastou na verba indenizatória R$ 168.065,94. Mas esse ano... R$ 43.335,47. Perfeito? Com o escritório político, R$ 53.500. O escritório parlamentar. Divulgação de atividade parlamentar. Para que isso? R$ 16.040. Combustível, R$ 11.874,01. Assinatura de jornais e revistas, R$ 2.297. Táxi, R$ 2.218. Aluguel de carro, R$ 1.039. Ele recusa auxílio moradia, recusa moradia funcional. Então, ele gastou muito pouco. Eu estou elogiando ele aqui. Eu só estou dizendo que não é verdade que o Partido Novo gasta zero. Zero não. Boa. Zero entra aí e pega. Ô, Cajuru, rapidinho. Desculpa te atrapalhar nisso. Teve a história lá ele falou do Bernardinho, segunda via. Aqui a gente tá falando, enchendo o saco, Chapa Nova. Tudo bem, então falando Lula e Bolsonaro. Tem outro nome que você acha para 2022? Como é que você acha que vai ter essas eleições aí? O que vem na tua cabeça? E eu queria que você falasse dos nomes, né? Uma hora é o Luciano Huck, tem o Ciro. Queria que você falasse de cada um, o que você acha deles e se tem essa possibilidade da nova chapa. Tomara que o Luciano Huck aceite a proposta da Globo e vai encher o nosso saco domingo. O meu não, porque eu não vou ver. Eu já não vejo o Faustão, que ganha 3 milhões para usar 3 palavras. Ô louco, meu! Porra, meu! Ou tanto no profissional como no pessoal. Essa fera. É essa a realidade. Né? Comunicador do Brasil, eu que trabalhei com Flávio Cavalcante, trabalhei com Silvio Santos, tenho que aguentar Faustão. E aguentar Luciano Huck vai ser pior ainda. Então que ele vai cuidar do caldeirão dele, da Angélica, e não entra na política porque não tem nenhum preparo, não se preparou para isso. Isso não é brincadeira. Você tem um político preparado que não consegue ganhar a eleição porque há rejeição pelo nome dele, porque ele fala mesmo rasgado, que é o Ciro Gomes, mas você não pode discutir a qualificação dele em qualquer assunto que você quiser propor para ele, né? Sobre o Bernardinho é a mesma coisa, gosto do Bernardinho, adoro o Bernardinho. Agora, qual o preparo dele? Ele se preparou para ser treinador de vôlei exemplar, mas para ser presidente da República, você foi para o exterior, você analisou a economia mundial, você analisou exemplos de países em educação, em meio ambiente. Então, desculpa, Daniel, não há um nome. Não tem. Por enquanto tá esse duelo, que é um Fla-Flu, o Brasil virou um Fla-Flu. De novo. Eu não sei se o Emílio e você têm consciência. Eu tenho consciência de informação de casais amigos meus de infância que se separaram por causa de Bolsonaro e Lula. Muita gente. Sim. Ao ponto que chegamos. A esposa se separou depois de 20 anos de casamento. Graças a Deus. O cara inventou isso também. Olha que loucura que nós chegamos. A loucura que nós chegamos. Então, por enquanto, há esse duelo que é muito triste para o Brasil. O Brasil precisa de um terceiro nome, até para disputar com eles. E aí, nas urnas, vamos ver o que vai acontecer. Agora, vai você, meu. Só ter 2 nomes não dá, né? Vai você, Mas você Cajuru. sabe, né, Cajuru, que o cara, ele precisa ter... Não, você precisa ter apelo popular. Sim. E são 2 caras com muito apelo popular. Sim, exato. Você tem, de um lado, o Bolsonaro, que tem um puta apelo popular, e do outro lado, o Barba. Alô, que também tem outro apelo popular. Então é muito difícil aparecer alguém aí, que é o Marinho, tem a chapa dele. Com ousadia e alegria. É difícil você ter um nome Péricles. que vai entrar na terceira. Que tem esse carisma. Será que tem um nome que tem esse carisma? Será que dá tempo, né? Isso,
Marinho tem o carisma, mas é verdade, o Emílio falou tudo. 50% da população brasileira tem a definição, hoje, para mim, 30% Bolsonaro, 20% Lula. Né? Agora, nós temos mais 50%. E esses outros 50%? Vão escolher Marinho. Fala o nome aí, pô. Então, mas você, fala o nome. Fala não o tem nome, Cajuru. Não tem esses nomes. Fala aí. aí. Pô. Luciano Huck, Moro, Sabe o que tem também? Tem tempo, Emílio. Tem tempo. O Marcel Van Hatten é um grande nome. Não, você tá brincando. Super gente fina, mas o Marcel? Ninguém conhece. Sim. Ninguém conhece. Loirão. Ainda gente novo fina, também. ninguém conhece. Apelo popular. Mas se ele conseguir um apelo popular, ele pode. Gentili. O que você acha do Gentili? Gentili é o programa dele, eu adoro ver o programa dele, morro de rir. Mas ele ser presidente da República, eu vou morar no Paraguai. Ah, velho, tá de brincadeira. Eduardo Leite. Ô, Cajuru, você não acha... O Eduardo Leite é um grande nome. Não sei nem quem. Luiz Helena. O do Sul lá, o Flávio Gaúcho? Dino. E o Flávio Dino? Tem chance de estar no... É o player? O Flávio também é bom, embora tenha tido um momento infeliz em declarações recentemente, mas é indiscutivelmente um homem que tem preocupação com a educação, que para mim é prioridade e o resto é perfumaria. Você não pode descartá-lo. Agora é o que o Emílio falou. Falta a esses nomes apelo popular. Eu pergunto a vocês. Exato. Se fizerem uma pesquisa aqui no Pânico agora, quantos conhecem Flávio Dino? Quantos conhecem Eduardo Leite? Não sei nem quem é. E o Mandetta que teve exposição ao longo da pandemia? O Mandetta pode ser um grande nome se houver um desgaste do Jair Bolsonaro. Se o presidente chegar no ano que vem e estiver mal, não tenha dúvida que ele tem dois nomes perigosíssimos contra ele, que lançando a candidatura darão trabalho: Mandetta e Moro. Você acha que Moro e Dória são carta fora do baralho? Ou não? Você acha que Moro e... Dória não existe, gente. Dória tem que tentar a reeleição em São Paulo. Fica quieto aí, Dória. Você vai ser presidente da República pra quê, Dória? Cajuru. As folhas de hortelã te aguardam. Talvez um risoto no Bandeirantes. Cajuru. Porra, Talvez bicho. um risoto. Tava com saudade de você. Eu tava com saudade de você, Cajuru. Eu também, Cajuru. Como é que tá? Me fala uma coisa, como é que tá a sua saúde? Eu não sei mentir, não tá boa, não. É difícil, porque o sujeito diabético e hipertenso, todo dia ele fica mal. E aqui, eu não generalizo. Aqui é uma parte do Congresso Nacional, Emílio, é um chiqueiro. O que eu quero é sair desse chiqueiro sem levar nenhum cheiro. Eu não quero, e garanto a vocês que isso nunca vai acontecer, eu nunca serei manchete do Jornal Nacional, até porque o Jornal Nacional não gosta de mim, nem se eu morrer ele vai noticiar. Mas aí tudo bem, eu já morri mesmo, quero saber quem que noticiou, né? Mas enfim, eu nunca serei manchete do Jornal Nacional, Polícia Federal nunca irá na minha casa às 6h30 da manhã, eu vou deixar um legado. Você gentilmente disse aí o meu Instagram, @senadorcajuru, o facebook.com/Cajuru Goiás. Entrem, vejam, eu sou campeão de projetos, são 252 projetos IPEX, são projetos da área da saúde. Eu criei o Centro Diabético, o primeiro do Brasil, já são 2 em Goiás, que são referências nacionais. Viabilizei 2 hospitais do câncer em Goiás e agora mais 2. Portanto, o meu investimento todo é na saúde. Eu fiscalizo todo o dinheiro que eu mando. A minha equipe vai lá e filma e cobra do prefeito. Pede para a população ver para onde o dinheiro está indo. Portanto, eu não mando dinheiro para qualquer prefeito, para qualquer motivo. Eu invisto só na saúde. E aqui uma notícia em primeira mão: São Paulo vai ter o seu centro diabético através da prefeitura. Ontem fiz uma videoconferência aí com 4 parlamentares de São Paulo que vão a Goiânia conhecer o Centro Diabético de Goiânia, que é um modelo nacional, porque essa doença, vocês sabem, é a terceira que mais mata no mundo e as 2 anteriores são provocadas por ela, AVC e hipertensão. Então, nunca um governante se preocupou com diabetes, e aí eu reconheço o presidente Bolsonaro, porque com 4 meses de governo eu procurei e falei do diabetes, e ele, sensibilizado, disse: lança o projeto que eu sanciono. E ele sancionou, o projeto hoje é nacional, no SUS tem atendimento desde a prevenção para o diabético, e concordou com a criação de centros diabéticos no estado de Goiás, e agora outras cidades do Brasil inteiro querem fazer: Ribeirão Preto, Santos, Campinas, e ontem chegou a vez de São Paulo. Então eu saio do meu mandato dia 1º de janeiro de 2027, porque eu apresentei um projeto para o fim da reeleição. Se sou contra a reeleição, portanto eu não vou continuar.
e vou cuidar da minha vida. Eu vou estar com 67 anos de idade e vou esperar vocês pra gente... Jogar sinuca. A gente ouvir Nina Simone, ouvir B.B. King, lá em Búzios, onde eu quero viver uma vida tranquila, recebendo os meus amigos e amando a minha mulher, dizendo para ela toda hora eu te amo, porque Shakespeare dizia, quem você gosta, diga toda hora eu te amo, porque pode ser a última vez. É isso aí. Cajuru, obrigado pelo papo, Valeu, obrigado por Cajuru. você ter atendido a gente, tá com saudade de você. Espero passar logo essa pandemia pra gente se encontrar aí ao vivo. Obrigado, senador Jorge Cajuru. Mais uma vez você tem... Mais uma vez Oi, pode falar. Senador não, teu amigo, teu admirador, né? Você está entre os 3 maiores comunicadores do Brasil, na minha opinião, seja rádio, seja televisão. A história que você tem de 30 anos no jornalismo te dá essa credibilidade e te dá o direito de não parar. Nós precisamos de profissionais como você, de gente que monta a equipe como você monta. O rádio precisa, o Tutinha sabe disso. Então eu que agradeço pelo espaço, Deus e saúde para você, para toda a tua família, que há tanto tempo a gente não se vê, a gente se vê em restaurantes. E a todo o seu público, muitíssimo obrigado, agradecidíssimo mesmo, de coração. E estou aqui ao dispor de vocês, porque alguns eu amo e outros eu admiro. Beijo. Valeu, Cajuru. Então o Instagram do Cajuru é Instagram e o Twitter, Senador Cajuru. Entra lá e você vai ter o contato direto com o Cajuru. Chegou a hora de partirmos. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Amanhã, Guilherme Boulos. Amanhã estarei aqui. Ao vivo. Eu tô na palestra, né? Mas eu vou ver se 50 faço tons de tema. Vai fazer uma pergunta no se Zoom eu faço pra ele. da produtora. Leonardo? Como é que é? Cancela Eu vou a palestra. botar online. Eu venho no Manda lugar uma de pergunta Samidana, do celular. se quiser. Se não, pode chamar. Eu venho. Não fala que dá azar. Deixa eu vir amanhã no lugar de Samidana. Não. Quem? Eu, querido. Suécia. Adriles arregou, parece. Adriles tomou um pau, pô. Tomou um pau do Boulos. Vamos convidar o Adriles amanhã. Não, tem Deixa eu treta. vir. O que é? Não, eu não venho Pô, então, dá tá licença bom. de eu convidar um... Convida pra um café. Pô, tu deve tomar um café. Você não pode? 50 Posso tons de convidar? Temer. Vamos falar amanhã. Se ficar Amanhã, falando, Guilherme ele vai Boulos, aparecer no almoço. Samidana não vem? O Estadão Marinho, tá fazendo... Adriles Jorge. Registro rapidinho. Que registro rápido, Não, gente? rapidinho, Não, fala fala o 3 horário, vezes. pô. Um jogo muito rápido. Puta, Eu queria mandar um abraço. Ontem alguns PMs da Bahia vieram falar comigo no privado, em especial o PM Bruno Santos, que ontem coube a mim relatar o incidente com o PM Wesley. Eu só queria, assim, partindo de mim, me solidarizar com o luto que eu imagino que vocês estejam passando enquanto corporação. E a minha crítica ontem foi única e exclusivamente direcionada à politização rápida de políticos de Também modo tá geral. se desculpando, Só queria mandar cara. Todo dia um. Todo dia ele manda uma voadora. Ele manda voadora. Tá igual o Fiuk. Parece o Fiuk. Todo dia. Eu só queria... Eu interagi com muitos deles. Caraíva agora em janeiro. Você foi baita meu corporação. Eu queria mandar meu abraço. Toda hora pedindo Caraíba com a polícia. Eu mandei um abraço. Falar sério. O cara vem aqui, o nosso... Eu esqueci, Nicolas. O Nicolas. Lembrei, Nicolas. O Nicolas vem aqui fazer um debate. E amanhã Boulos também. Guerra de squash. Amanhã entrevista, sem debate. Sem debate. Sem briga, né? Cara, boa gente. Discordo, mas boa gente. Boulos é nosso querido. Não, amanhã eu vou estar lá o Estadão tá fazendo um negócio pra discutir a lei de patentes. Aí eu fui convidado. Tá certo. Vai ganhar 100 pau amanhã. Paulo Patente. Lógico que ele não vem. Boulos é da hora. Ele gosta do texto dos 3 partidos. Muito bem. E amanhã... O Adriles. É Suécia, querido. Vou vir fazer. Tchau, gente. Até amanhã. Quero falar com ele Tem amanhã. Constantino também amanhã. Se vier ao vivo, o Boulos ou a Adriles afina. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.